Tá gravando. Tá Pode bom. iniciar. Vou colocar meu slide aqui para apresentar. Deixa eu ir no início. Qualquer coisa eu edito depois. Foi? Tá aparecendo? É isso. Boa tarde para Yasmin e a Ludmilla, as únicas assistindo a gente. E depois a gente posta o vídeo. Hoje a gente vai dar continuidade em industrialização e comércio. É a última. São duas aulas, essa aqui é a segunda, a última. E é isso. Aqui eu vou falar um pouco sobre a crise de 29, dando continuidade, né, à aula da semana passada, de segunda-feira. Perdão. Deixa eu passar o slide. Ah, tá. O que eu queria chamar a atenção de vocês para cá é. Deixa eu arrastar isso aqui, a telinha. O estilo, o jeito americano. Essa daqui é uma fotografia muito conhecida, que aqui é uma família feliz, dentro de um carro, com aparentemente boas condições. E aqui embaixo é uma fila que foi após a crise, foi durante a crise de 29, e essa fila o pessoal estava fazendo para pegar sopa. Então a gente vê a dualidade, né? A variação de como era a vida antes da crise e após a crise, aqui durante a crise. O pessoal os americanos na fila para pegar sopa porque não tinham dinheiro para comprar nem comida, desemprego e essas coisas. Tá, aqui a gente vai dar um contexto histórico, que é os Estados Unidos, ele estava num período de grande crescimento econômico após a Primeira Guerra Mundial. Como a guerra não ocorreu no território estadunidense, acabou que perdeu pouca população, poucos soldados morreram, e a Europa estava toda destruída, enquanto os Estados Unidos, o território dele estava perfeito, estava tudo funcionando bem. Porém, os Estados Unidos tinha participado da guerra. E após a Primeira Guerra, eles mandaram um capital para poder reconstruir a Europa. E com isso, enviando capital, enviando recursos de produtos industrializados, alimentos, essas coisas, eles começaram a lucrar muito dinheiro com isso. E, enfim, então surgiu o American Way of Life, que é o avanço do consumismo. É um incentivo muito forte ao consumismo. E deixa eu passar aqui. O American Way of Life. Que, enfim, todo mundo queria. Eles queriam vender para fora o estilo de vida americano, que é tudo tá bem, um momento de positividade, todo mundo pode consumir, ter uma vida perfeita por conta do capitalismo liberal. Então, nessa época, pós Primeira Guerra Mundial, a gente tinha um modelo fordista de produção. E como a gente já disse na aula anterior, o modelo fordista ele era produção em massa, a fim de baratear os custos, tinha a linha de montagem e tinha os trabalhos muito especializados. Cada um fazia uma função o resto da vida e, com isso, aumentava a produção. E isso aí. Tinha a doutrina política e econômica do liberalismo, que é a mínima intervenção estatal na economia. Com isso, com tudo isso, principalmente pelo modelo fordista de produção, teve uma crise de superprodução. E com isso, gerou estoques. E quando você gera estoques e você está produzindo muito, muito, você do nada fica com estoque, meio que você não arrecada com aquilo ali. Aquele produto ele fica parado. Então, por conta disso, gerou uma crise de superprodução. Essa crise também foi gerada porque os Estados Unidos ele enviava dinheiro para a Europa e, após isso, a Europa já estava reconstruída após a Primeira Guerra Mundial, já estava desenvolvendo sua indústria e acabou que ela não precisava mais importar coisas dos Estados Unidos. E com isso, acabou gerando. E os Estados Unidos produzindo freneticamente com o modelo fordista de produção.
e, enfim, gerou um estoque. E esse estoque não tem para quem vender, ficou ali parado, e com isso acabou gerando, vamos dizer, acabou que você não tem para quem vender, então você fica com aquilo ali parado e gerou uma crise de superprodução. Aí, com isso, a gente tem o crash da bolsa. Deixa eu ver aqui. Eu falei, tá. Porque para a gente falar, a gente tem que falar também da lei da oferta e demanda, que dá para a gente linkar com a crise de superprodução. Quando você não tem para quem vender, meio que você fica sem lucrar. É basicamente isso. Oferta e demanda, quanto mais você... Deixa eu ver. Vou seguir aqui uma lógica. Cadê? Quanto mais você oferece, o preço diminui, certo, Eric? É isso? Então, se você tem pouco no mercado, o preço daquele produto tende a aumentar. Se você tem muito, se tem muita quantidade daquilo no mercado, o preço tende a diminuir, certo? Aqui a gente vai falar sobre o crash da bolsa, que é o capital dessas vendas todas, ele era muito investido na bolsa de Nova York. Todas essas vendas, essas exportações que eram feitas para a Europa, geravam as ações, enfim, tudo caminhava junto, as ações, a bolsa e tal. E no momento que você interrompe essas exportações, a economia meio que dá uma parada, assim, muito brusca, porque estava num ritmo frenético. E no momento que para tudo, meio que gera o crash da bolsa, que foi... As ações começaram a desvalorizar, porque não tinha quem comprar. E depois disso, as pessoas do nada resolveram, do nada não, né? Mas com razão, resolveram vender suas ações. E todo mundo vendendo as ações que tinham no exterior, enfim, acabou que numa quinta-feira todo mundo resolveu vender as ações e com isso acabou gerando o crash da bolsa. E após isso, um momento que vamos dizer que começou uma crise que se espalhou pelo mundo todo, que por ser a economia dos Estados Unidos ser uma economia tão importante, a gente vê, por conta dessa crise de 29, a crise de 2008, a gente vê que os Estados Unidos têm uma grande importância na economia mundial, entendeu? Então aí começa um processo de crise no modelo neoliberal, não, no modelo liberal, que é a diminuição do poder do Estado na economia. É basicamente isso. Aqui a gente vai agora para as consequências da crise de 29, que gerou uma crise financeira, desempregos em massa, empresas, bancos em falência, uma crise social, falta de alimentos, desestruturou a América toda e os Estados Unidos, no caso, todo. E com isso, claro, como eu disse, a economia americana ela reflete nas outras economias do mundo todo. Inclusive, o Brasil foi muito afetado na crise de 29, mas essa parte a gente vai falar um pouco mais à frente. Uma crise humanitária também. Enfim, gerou deflação rural, que deflação rural basicamente é a queda dos preços por baixo consumo, entendeu? Você consome menos, então o preço ele vai cair, não tem quem compra, e os Estados Unidos, nessa época, ele era exportador de produtos industrializados, mas também era exportador de, vamos dizer, commodities, essas coisas assim. Certo? Manufaturados, produtos manufaturados. Manufaturados, isso. Então, essa deflação rural, ela chega a atingir o Brasil, porque o Brasil estava na época
do café com leite, essas paradas assim. Tá. Aqui a gente entra uma outra consequência do keynesianismo, da crise de 29 foi o keynesianismo, que é para tentar resolver todos esses problemas. O keynesianismo ele vem ele é um plano, ele é uma teoria político-econômica oposta ao liberalismo. Ele consiste em um regime de pleno emprego, controle da inflação, enfim, a fim de diminuir o desemprego. Isso é só para tentar reconstruir aquilo que estava quebrado nos Estados Unidos. Então, nesse caso aqui, como é um modelo totalmente oposto ao liberalismo, o Estado ele vai oferecer benefícios sociais aos trabalhadores, a fim de assegurar o emprego dele, de dar renda para ele poder fazer o mercado, entendeu? Para ele poder consumir, para ele poder... Porque um trabalhador sem dinheiro, ele não consome. Então, o Estado entra aqui e dá seguro-saúde, um seguro-desemprego, salário mínimo e algumas outras coisas que, vamos dizer, que eram características do Fordismo também, e aí começa a mudar. A partir daí, do keynesianismo, criança não vai mais trabalhar, você vai ter 8 horas de jornada diária nos seus trabalhos e tal. E tem o conceito de bem-estar social do keynesianismo também. Todo mundo tem que... Inclusive, a Europa ela se apropria desse bem-estar social após a Segunda Guerra. Foi o que eu falei numa aula anterior. Bem-estar social é investir fortemente, basicamente nas coisas, vamos dizer, naquilo que é básico, naquilo que é saúde, infraestrutura, essas coisas assim. Esse modelo do keynesianismo ele abrangeu a agricultura, a indústria e a área social. Aí, na agricultura, deu empréstimo aos fazendeiros que estavam quebrados para que eles pudessem voltar a produzir e, com isso, não ficarem parados, entendeu? Não... Enfim, esses empréstimos eles eram dados pelo Estado e tal. Fizeram controle de produção, né? Porque o modelo fordista ele tinha um modelo, como eu disse, intensa produção. Então, com esse controle da produção, agora você meio que vai conforme a demanda. Conforme as pessoas vão demandando aquele produto, você vai produzindo e aí vai ter sempre quem comprar. Fixação de preço de commodities, as obras públicas também são muito importantes, porque numa época que várias empresas estavam falindo, então muitas pessoas desempregadas, sem dinheiro para comprar coisas, as obras públicas eram basicamente, você constrói, vamos supor, vou asfaltar essa rua, aí pega, quebra ela de novo e asfalta ela de novo para você poder gerar dinheiro, para a economia girar, para todo mundo poder comprar alguma coisa e sempre estar tendo emprego. E essa questão das obras públicas, elas foram muito importantes, porque realmente gerou muito emprego numa época que os Estados Unidos estava quebrado e as pessoas estavam precisando se alimentar, enfim. Isso, como eu já disse, criou empregos, houve um aumento dos salários também, e é isso. Legalização de sindicatos, trabalhistas, enfim, após a crise 29 foi que começaram a meio que valorizar o trabalhador, porque conseguiram notar que ele também é consumidor, e sem o consumidor, o capitalismo ele não existe, a economia não gira. Então, só para eu poder diferenciar, o New Deal ele foi um plano de governo que ele utilizou as teorias do keynesianismo. O keynesianismo é a teoria que, disso tudo que eu acabei de falar, desses conceitos de intervenção do Estado na economia e tal,
E o New Deal foi um plano de governo do... Gente, qual é o nome do moço? Eu esqueci. É Roosevelt. Franklin Roosevelt. Acho que foi isso aí. Basicamente é isso. Deixa eu ver qual é o próximo slide. Não. Deixa eu voltar aqui para o keynesianismo. Oposição aos ideais liberais e neoliberais, intervenção estatal na economia, só fazendo uma retomada. Protecionismo e equilíbrio econômico, investimento de capital do governo, no caso, para realizar essas obras públicas e tal. Eles diminuíram a taxa de juros e equilíbrio entre a demanda e produção. Essas são algumas características do keynesianismo que foram basicamente adotados no New Deal, que é o novo acordo, né? Enfim, benefícios sociais, garantia de pleno emprego, enfim. São praticamente... As pessoas tendem a confundir, mas o New Deal... Só para deixar bem esclarecido que o New Deal ele foi um plano de governo e o keynesianismo foi uma teoria, tá? Agora a gente pode passar para a industrialização brasileira, que... Beleza. Tá. Eu vou dar um contexto histórico, né, para a crise de 29. Rapidinho, só dar uma pausa. Não tem ninguém querendo entrar não, né, na sala. Tá, beleza. Tem o contexto histórico pré-crise 29, a gente tá na Primeira República, certo? Que o Brasil é agroexportador de borracha, cana-de-açúcar e café. A economia do Brasil, a gente sabe que sempre foi muito dependente do café, né? E, enfim, por conta disso, tem vários fatores políticos assim que causaram a industrialização tardia do Brasil. E um deles foi fortemente esse lance do café, café com leite, né? Que os fazendeiros que estavam no poder, e para eles não era muita vantagem perder espaço no mercado para produtos industrializados. Então, o Brasil ele exportava muito essa tecnologia estrangeira, tinha muita dependência do mercado externo, e por conta disso, a dependência do mercado externo, como o Brasil era exportador de café, e eu disse que na crise de 29, os commodities foram que meio que eles congelaram os preços, eles estabeleceram preços fixos, na verdade, e então o Brasil foi muito afetado, porque a economia brasileira era café. Então, vamos dizer que o preço do café diminuiu muito, porque também não tinha como comprar, era complicado. Aí a indústria do café, durante a crise, representava 70%. Eita, voltei. Meu fone caiu. Tá. O café representava 70% das exportações brasileiras e os Estados Unidos era o maior consumidor. Então, com os Estados Unidos em crise, quem é que vai consumir o café, né? Fica essa coisa no ar, assim. E então, tipo, quando começou a crise nos Estados Unidos, em seguida já começou a crise no Brasil. Foi uma coisa muito forte, porque o Brasil dependia dos Estados Unidos para comprar o café, certo? Então, consolidou rapidamente a crise no Brasil. Agora a gente vai passar para a parte de industrialização na era Vargas, que... Deixa eu só me achar aqui. Tá, beleza. Rapidinho, vou voltar para esse slide porque eu quero dar um contexto de que a gente sempre pode falar da industrialização brasileira em 4 etapas. Eu não esqueci de colocar essa parte do slide, mas se eu falar, eu acho que vai dar para entender. A primeira fase do período colonial, que é de 1530 a 1808, que as indústrias elas eram proibidas no Brasil. Aí tem a segunda fase, que é na época joanina, 1808 a 1930. Primeiro e segundo reinado e a Primeira República,
Aí começam a entrar as primeiras fábricas no Brasil, mas o café, ele ainda era... Ele meio que era o carro-chefe do Brasil. Então, foi a partir do... No segundo reinado, a gente tem o Barão de Mauá, que ele construiu ferrovias, estaleiros, iluminação pública, bancos. E na Primeira República a gente tem um grande investimento na indústria de base, que são os bens de consumo. A gente falou sobre essas coisas na aula passada. Tá, beleza. Na terceira fase que a gente pode falar é a Era Vargas, que agora chegou agora. Onde se dá onde a gente pode falar que começou a Revolução Industrial Brasileira, a Revolução Industrial tardia, né? E, enfim, os desafios iniciais do governo Vargas eram integrar o território brasileiro, né, ao resto do mundo, resolver a crise econômica de 29 que fortemente afetou o Brasil, né, por conta dessa economia baseada no café, na cafeicultura, e desenvolver o mercado interno através da industrialização, certo? Aí, com o início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele teve fortemente umas dificuldades, tipo, foi uma dificuldade para conseguir importar produto lá de fora, porque os países lá na Europa estavam se preocupando muito em se arrumar para a guerra, e não estavam tão preocupados. Enfim, a prioridade deles era outra. Então, o Brasil viu a necessidade, com essa dificuldade de importar produtos industrializados, ele viu a necessidade de se industrializar. Então, foi aí que o Vargas mudou a sua estratégia política, né? A partir de 1939, que foi a época da guerra, até 45. Tá. Então, começou essa política de substituição de importações, que, como eu disse, como não tinha como exportar... Peraí, me confundi. Como não tinha como exportar de fora, pegar de outros lugares, ele começou a querer... começou essa política de substituição de importações, que consiste basicamente em desenvolver a indústria, né, brasileira, e para produzir aquilo que o Brasil não conseguia importar. Certo? Falei certo? Eu acho que eu me confundi no início. Mas é basicamente isso, tá? A definição aqui no slide. E foi necessário, para haver essa industrialização, foi necessário um empréstimo dos Estados Unidos. E em troca desse empréstimo, desse dinheiro pego pelos Estados Unidos, pego pelo Brasil dos Estados Unidos, o Brasil resolveu lutar ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Então, foi meio que um acordo comercial, um acordo ali, tipo, você me empresta dinheiro que eu luto do seu lado na guerra. Foi basicamente assim, e com isso começou um crescimento do poder estatal, né? Foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional, aqui, o Petrobras, que a gente tem aí até hoje, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e a Vale do Rio Doce, Companhia Vale do Rio Doce. Foi uma das criações durante a Era Vargas, que, enfim, a gente pode dizer que foi meio que o pontapé inicial para a industrialização brasileira. Aí, durante o começo, a gente tem o Estado cuidando da indústria de base. Esses conceitos a gente deu na aula passada, mas deixa eu ver aqui para eu não me perder. Tá aqui desse lado. O Estado cuidando da indústria de base e a iniciativa privada cuidando da indústria de consumo. Criação da CLT, que é consolidação das leis trabalhistas para desenvolver o mercado interno.
Foi basicamente, eu não sei se é uma comparação certa, mas vamos dizer que foi parecido com o que aconteceu parecido com o modelo keynesianista. Você acha que é uma comparação certa, Eric? Ou não? Um É um pouco modelo de errada? construção das indústrias de base Uhum. no país. Então, é um modelo no qual a força estatal estava diretamente presente nessa industrialização. Então, tem como traçar paralelos com o keynesianismo, sem problema algum. Não está Tá, errada, não. tá bom. Tá, beleza. Aí tem vários fatores para ocorrer no Sudeste, que foi a mão de obra. Basicamente, o Sudeste ele já era, como já foi capital, já era capital, né, há muito tempo do Brasil, a economia girava. Até hoje, o Sudeste é uma parte muito importante para a economia, né? A gente tem o ABCD paulista, muitas coisas assim, mas isso aqui a gente vai falando. A mão de obra, inclusive a parte da mão de obra, como a industrialização se focou no Sudeste, acabou gerando um êxodo rural, né? O pessoal os nordestinos vindo para o Sudeste e tal. O conceito de êxodo rural a gente também já falou nas outras aulas. E tá, outra questão para ser feito no Sudeste. Essa industrialização foi que o Sudeste possuía mais infraestrutura, mas isso daí é uma questão histórica para ter essa infraestrutura. Então, acúmulo de capital, estava todo mundo aqui pelo Sudeste, o pessoal, por ser a capital regional, aqui também tinha um acúmulo de capital de dinheiro, entendeu? Enfim, estava tudo concentrado aqui. Vai encerrar. Vai começar outra live daqui a pouco, peraí. Encerrou, não? É porque apareceu que ia encerrar, não encerrou? Tá bom, beleza, vou continuar. Que susto. Tá gravando ainda, né? Certo? Tá, beleza. Só apareceu um negócio aqui. Agora a gente vai chegar no governo JK. Vamos dizer que foi... Qual é a palavra mesmo que usa? Deixa eu ver, tá escrito aqui. Tá. Tá, 50 anos em 5. O cara queria industrializar rapidamente o Brasil, tipo, fazer o que era para ter feito ao longo de 50 anos, ele queria fazer em 5. Vamos dizer que conseguiu fazer alguma coisa efetiva, sim, mas a gente sabe que isso é só Deus pode fazer 50 anos em 5. A gente tem o crescimento da indústria de bens intermediários. Como durante a era Vargas, a gente tinha o crescimento da indústria. Foi a. Gente, calma aí, rapidinho. Foi de bens de consumo, isso. Durante Vargas foi de bens de consumo, e aqui foi bens intermediários. Esses bens intermediários, ele. Deixa eu ver. Consistia. Tentando achar aqui. Tá, eu não coloquei aqui. Tá bom, deu um clean aqui na minha mente, hoje tá bom. A gente tem a prioridade indústria mobilística, automobilística, então isso causou um grande impulso ao transporte ferroviário e à fabricação de autopeças. Então, tanto que eu coloquei uma imagenzinha aqui do lado, deixa eu dar uma olhada aqui. Essa imagem aqui, ela caiu numa questão do Enem, e é justamente sobre a época de JK. Aqui a gente tem a construção de Brasília, os carros, e as mulheres aqui, como, né, sei lá, a mulher tem uma participação maior na sociedade e tal. E esse daqui é uma propaganda, na verdade, desse carro, né? Então, aqui, na época do governo JK, a gente teve a prioridade indústria automobilística, né? A abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro, né, para tentar fazer atrativos aos investidores de fora e tal.
E tem a importância do ABCD Paulista, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Peraí, tá faltando alguém, eu não sei. A ABCD Paulista é meio que... Certo? Deixa eu ver. Meio que um centro de indústrias. Até hoje o pessoal se fala muito, né, do ABCD Paulista e tal. E por último, a gente tem aqui a construção de Brasília, que fomentou a indústria nacional, porque você precisava de trabalhadores, precisava de material para você levantar aquela nova capital. Então, também ocorreu um êxodo rural para Brasília, né? Porque não necessariamente o êxodo rural, mas as pessoas migraram para Brasília para poder trabalhar, construir a cidade. E isso acabou gerando empregos, movimentando a economia, e foi um marco também para nossa industrialização. Agora, falar sobre ditadura militar e indústria no Brasil. A gente tem o Estado como um grande investidor nas obras públicas, certo? Nas obras públicas, a gente tem a usina de Itaipu, a rodovia Transamazônica e a ponte Rio-Niterói, né? Que geraram empregos também, mas com isso tudo teve um aumento muito grande da dívida externa, porque precisou pegar empréstimo, tá? E com isso gerou aquela coisa da inflação descontrolada no Brasil, que, enfim, aí são muitos anos que vários planos econômicos, né, para trocar de moeda e essas coisas assim. Acabou que eu não falei nesse slide, mas eu vou preparar um conteúdozinho, vou enviar para vocês pelo Classroom para falar dessa crise econômica que teve no Brasil por conta da inflação. É basicamente isso. Essa inflação, ela foi curada, tipo assim, praticamente ontem, com o Plano Real, mas basicamente, a gente falamos da parte da industrialização do Brasil. E é isso, eu vou enviar um pouco sobre a história de como aconteceu essa parada da inflação. E após a aula eu vou pesquisar e vou montar um material e envio para vocês pelo Classroom. E agora, tá, só tem essa parte finalzinha, que é industrialização e neoliberalismo, que neoliberalismo a gente sabe que é começar a privatizar as estatais. E tudo isso começou com a eleição do Collor, em 89, e os seguintes mandatos do Fernando Henrique Cardoso, FHC, e é esse aí que a gente tem um marco da implantação do neoliberalismo, que é a privatização das estatais e a maior abertura da economia para o capital estrangeiro. E uma das marcas que o pessoal considera aí do neoliberalismo é a diminuição dos direitos trabalhistas. Porque, enfim, é isso aí que a gente disse durante a aula, que durante o keynesianismo a gente teve muitos direitos trabalhistas, né? A invenção de muitas coisas, legalizações, enfim. Então, acho que eu cheguei na parte final da minha aula. Cheguei. Agora é a parte do Eric falar. Obrigado, Cecília, pela sua parte, por entregar a aula aqui. Lembrando que isso é um curso intensivo, né, galera? Então, nos falta tempo de abordagem, nos falta poder adentrar mais nos assuntos. Então, talvez surjam algumas dúvidas, a gente vai estar disposto a responder as dúvidas de vocês assim que elas surgirem. Podem procurar a gente no Google Classroom, no próprio WhatsApp. Estaremos lá para responder todas as dúvidas de vocês, caso elas surjam. Dar continuidade ao trabalho, eu vou partilhar minha tela. Tá Já aparecendo? Tá aparecendo agora? Para mim não tá aparecendo, eu tenho que tirar aqui. Tira a sua. Só que eu não sei como tira, gente.
eu ver. Sabe me dizer como é que tira? Peraí. Alguém no chat está falando. Peraí. Ah, obrigada. Ludmila, obrigada. Peraí, o que ela falou? Não tô conseguindo abrir o chat. Ela falou que a aula tá ótima. Tá bom, obrigado, Ludmila. Quer que eu tente Tira... colocar o seu? Pode ser. Só que eu vou ter que abrir o e-mail aqui. Tu não Tem que ser consegue fechar a sua? rapidinho. Tu clica no share screen que tem ali embaixo, verde. Peraí. Aí você Foi. saiu. Parou. Consegui. Isso. Tá, vamos lá, galera. Compartilhar minha tela aqui, a minha parte dos slides, minha parte da aula de hoje. É sobre o comércio. É porque é uma aula de industrialização e comércio e não poderia faltar a parte do comércio em si, né? Então, vamos lá. Rodando o comércio, tá aparecendo? Tá, vamos lá. Principalmente falar sobre o Brasil e suas relações comerciais exteriores. Como foi dito pela Cecília, nos anos 60, o Brasil ele tentou mudar. O período de Juscelino Kubitschek tentou fazer uma questão de substituição das importações, uma descentralização, sair do Sudeste, trazer integração ao país que tem uma extensão enorme, uma grande extensão continental, o Brasil. Então tentou integrar o Centro-Oeste, tentou integrar a região Sul, principalmente essas duas regiões, a região Norte. A região Nordeste talvez tenha sido um pouco esquecida dentro desse período de descentralização, mas estas outras regiões elas foram tentadas em serem abarcadas dentro do processo produtivo brasileiro e essas relações comerciais. É importante também falar da transição, que o Brasil era um país basicamente agrário exportador, e ele passou a importar produtos manufaturados, produtos semifaturados, não apenas as commodities, não apenas insumos agrícolas, mas também produtos de bens de consumo, digamos assim, produtos que talvez não tivessem a mesma qualidade de produtos estrangeiros, porém era uma tentativa da indústria nacional se desenvolver e fazer o seu nome para o exterior, digamos dessa forma. A gente vai ter também uma redução das importações. Como a Cecília abordou durante a Era Vargas, ele vai dizer que o Brasil ele precisa produzir as coisas que lhe faltam. O que o Brasil não tinha? O Brasil não tinha uma siderúrgica, o Brasil não tinha uma empresa de petróleo e gás, o Brasil não tinha uma empresa de mineração dentro do seu país, uma empresa nacional, uma empresa estatal forte, com controle nacional, com a soberania nacional posta em primeira prática. Então, essa redução dessas importações e tentar fazer a balança comercial ser superavitária, ou seja, mais exportações do que importações, quando o país ele lucra mais vendendo seus produtos, os seus bens minerais, os seus bens de consumo, ao invés de importá-los do estrangeiro, ao tentar fazer isso, nada menos que os governos tentaram fazer um certo nome das indústrias nacionais fora do país. E agora a gente chega num período mais atual e a gente fala dos principais parceiros econômicos do Brasil dentro das relações exteriores. E esses principais parceiros eles são claros, Estados Unidos e China. Tem, óbvio, União Europeia, que é um grande parceiro, o Mercosul, que são parceiros latino-americanos da América do Sul, o México, os BRICS, mas os Estados Unidos e China são os principais importadores dos produtos nacionais. Basicamente commodities e alguns produtos semifaturados. O Brasil, nessa tentativa de importar tecnologias, ele não foi para frente na década atual, onde nós nos encontramos. Então, basicamente, o nosso país continua sendo um país agrário exportador. Vocês já com certeza devem ter ouvido falar que o Brasil seria considerado o celeiro do mundo, ou algo dessa forma, porque basicamente nós temos as maiores produções de soja e trigo do mundo, que é a base da alimentação mundial. Então, o Brasil ele caracteriza por ter essa pecha de país que seria o celeiro do mundo, digamos assim.
E dentre esses parceiros, a gente não pode deixar de citar os BRICS, que são outros países em desenvolvimento também, que têm relações comerciais entre si, têm relações comerciais entre os países desenvolvidos. A China se encontra dentro dos BRICS, desses países em desenvolvimento, mas o crescimento da China já ultrapassou o crescimento brasileiro há muito tempo. Isso também foi citado na aula de geopolítica como o crescimento monstruoso chinês. Ele já deixou desse patamar de BRICS, de Rússia, de China, de Rússia, de África do Sul, de Brasil, e já está em outro, digamos que outro patamar, né? Crescimento chinês. E a gente não pode deixar de citar também algo muito importante, é a crise atual, a crise das importações, a crise sanitária que a gente está tendo do coronavírus, que não necessariamente, não necessariamente essa crise ela começou agora, ela já vem desde 2015. É uma crise econômica mundial, são ainda reflexos da crise de 2008, da crise da especulação imobiliária norte-americana. E ela afeta o Brasil até hoje. Uma redução na demanda externa, nas exportações nacionais e nas importações de outros países, uma guerra fiscal, os países eles, com a ascensão do conservadorismo, a geografia é legal, que ela linka todos os seus assuntos entre si, faz um emaranhado de ideias. Foi citado em uma aula passada a ascensão do conservadorismo. Com a ascensão do conservadorismo, no espectro político, o que ocorre? Um maior protecionismo internacional, ou seja, os países eles tendem a reduzir as suas importações e tentar fabricar o que eles necessitam dentro do seu país. A não ser que sejam países paupérrimos em recursos minerais, como o Japão, como a Alemanha, os países europeus que já extinguiram suas reservas naturais, esses países no qual não tem aonde recorrer, né? Mas com a ascensão desse conservadorismo, tendeu a uma redução das exportações nacionais. E além da redução dessas exportações, essa crise também causou a desvalorização do real em prol da moeda mundial, que é o dólar. Ou seja, vale mais a mercadoria brasileira, ela fica mais barata devido à desvalorização da nossa moeda e vale mais ao produtor nacional, ao produtor brasileiro, exportar do que vender para o próprio mercado interno. Isso é uma consequência que vai gerar um grave problema dentro das relações comerciais interiores do Brasil, que é o nosso próximo tópico. Tá vendo aí um Falta de cara. arroz. É um assunto atual que não ocorreu apenas com o arroz, não é algo recente, é atual, porém não é novíssimo. Isso já ocorreu em diversos outros produtos, diversas outras mercadorias básicas, como o tomate, como o feijão, como o alho, que já, além de ter uma safra ruim, nesses anos que ocorreram essas altas, foi um período de desvalorização da nossa moeda gigantesco. Logo, tudo corroborou para aumento desses produtos, para o aumento do preço desses produtos e para a dificuldade de encontrá-los nos supermercados. Seguindo, iniciando as relações interiores, as relações comerciais internas do Brasil, é importante diferenciar o comércio interno do comércio externo, basicamente, mas a gente fala de profundos desequilíbrios regionais. É claro e evidente quando a gente pensa em duas questões. O Centro-Oeste, que é tido como o grande celeiro do mundo, que abastece soja, que abastece trigo, que abastece milho para outros países. E a gente tem o Cerrado, o sertão nordestino, um solo interessante para plantios, mas que não interessa a mecanização, porque é um solo difícil, é um solo irregular. É um solo até mais propício às plantações, é um solo rico. O solo da Caatinga é um solo rico em minérios, tem uma acidez boa para o plantio. Só que por ser um solo muito irregular e impermeável, é mais interessante as grandes empresas, os grandes fazendeiros, empreenderem no solo pobre do Cerrado. O Cerrado tem um solo pobríssimo, paupérrimo, um solo paupérrimo, mas é mais interessante porque o Cerrado é plano e é fácil de mecanizar, é fácil de fazer. Uma coisa que foi citada na Revolução Verde, que é a diminuição da mão de obra
humana em si e a implantação das máquinas, das colheitadeiras para aumento da produção da forma que é dentro do nosso comércio interno do Brasil. E esse é um dos profundos desequilíbrios regionais. Uma área que produz muito, tendo poucas chances de poder produzir muito, e uma área que tem chances boas de produzir muito, produzindo nada. A gente fala do. Tem um chat aqui, pera. Deixa eu ver se consigo abrir. Posso falar? A Ludmilla disse que vai precisar sair por causa da aula de matemática. Beleza, beleza. A gente deixa salvo no Mas vai YouTube ficar depois. salvo, fica tranquilo. Aí, outra coisa que afeta o comércio internacional é o fluxo de mercadorias ser todo voltado ao mercado externo, em detrimento do mercado interno. Logo, acaba sobrando para os brasileiros, para a gente, para os consumidores nacionais, os piores produtos dentro da safra, a parte ruim da safra, a preço barato. O brasileiro, ele come, ele produz os melhores alimentos do mundo, mas ele ingere um dos piores. A farinha brasileira é muito ruim, mas o Brasil produz uma farinha ótima, uma farinha de trigo excelente. Mas como essa farinha excelente é voltada para o mercado externo, o que sobra, o resto da safra, que é voltado ao mercado interno, a não ser que você tenha uma condição financeira muito alta de comprar o que é da primeira prateleira, o que é de melhor dessa safra, mas para a população comum, o que sobra é um alimento paupérrimo nos seus nutrientes, paupérrimo na sua qualidade, e infelizmente faz parte dessa questão em si, desse contexto de ter uma balança comercial voltada à exportação, voltada para o mercado externo. Outra coisa que a gente não pode falar do mercado interno nacional é o modal rodoviário, é um modal ultrapassado, é um modal que não abrange todas as consequências do território nacional, todas as suas confluências do Brasil. O Brasil é um país continental, de hipótese alguma deveria ser. O modal rodoviário deveria ser o principal modal. Os modais principais seriam modais ferroviários, modais hidroviários, que são extremamente mais baratos, mais simples e mais. Que atendem melhor às consequências, quer dizer, que atendem melhor ao tamanho do território brasileiro. Seria este modal ferroviário, né? Mas devido às reformas de base do Juscelino Kubitschek, foi descrito, né, foi homologado que o modal rodoviário seria o principal modal de transporte do Brasil. Logo, tem o lema do Juscelino que um país forte é um país com estradas, um país desenvolvido é um país com estradas. Então, já deixa bem claro a intenção do modal rodoviário ser seu tópico, o tópico frasal nos transportes nacionais. A gente não pode deixar também de falar a tentativa do mercado interno de fomentar, quer dizer, a tentativa do Estado de fomentar a produção interna, fomentar o mercado interno. Muitas vezes são tentativas erradas, por exemplo, a impressão de dinheiro, que gera superinflação, por exemplo, o congelamento de títulos agrícolas, que já foi tentado pelo governo Collor, de títulos de renda fixa. É uma tentativa de fomentar o mercado interno, porém são tentativas erradas, mas a gente também fala de tentativas positivas, como o subsídio ao pequeno agricultor, que foram medidas do governo Fernando Henrique, do governo Lula, principalmente desses dois governos, a fundação do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, que era para ser algo voltado ao mercado interno, porém ele se expandiu, foi para Cuba, foi para Angola, foi para diversos outros países aliados ao bloco econômico brasileiro, ao pensamento de poder brasileiro do período de 13 anos do governo do PT. E essas formas de fomentar o mercado interno, elas são positivas. Elas geram aquecimento da indústria, aquecimento da economia. Porém, de certa forma, foram descontinuadas por governos neoliberais
que se assumiram o poder após os governos petistas de centro-esquerda e foram descontinuados, basicamente. O BNDES praticamente esquecido e esses subsídios agrícolas cada vez mais reduzidos, mais contidos para os grandes empresários ao invés dos pequenos empresários. Não é lucro ao governo dar poder ao pequeno agricultor. E por fim, ao falar das relações interiores do Brasil, voltando ao assunto de desvalorização do real e falando sobre essa crise que essa desvalorização gera. No abastecimento de produtos básicos, o feijão, o arroz, o tomate. A questão do arroz ela é mais atual, porém já aconteceu outras vezes esse aumento de produtos básicos de alimentação, insumos básicos de alimentação do brasileiro. Por exemplo, o aumento no preço do feijão, uma vez que teve uma safra muito ruim e com a crise externa, como o dólar estava num preço altíssimo, valia mais ao empreendedor, ao agricultor, ao grande agricultor, exportar ao invés de exportar ao mercado interno, ao invés de vender ao mercado interno, que compraria em reais. Valia mais dinheiro a ele receber o seu lucro em dólar, digamos assim. E é através dessa reflexão que chegamos ao fim da nossa aula sobre as relações entre indústria e comércio, tanto internacionalmente quanto nacionalmente. O fim da apresentação agora. Eu agradeço a Yasmin, agradeço a Ludmila também que estava na aula, agradeço a todos também que não puderam estar aqui, mas a aula ficará gravada. Provavelmente vocês estarão ouvindo eu falando isso, então agradeço a vocês que estão ouvindo na gravação. E quero que todos contem conosco, contem comigo, contem com a Cecília, para poder tirar as dúvidas de vocês nesse curso intensivo. É um constante exercício narcísico, tem que ficar se olhando enquanto fala, mas eu agradeço a todos que estão aqui. Muito obrigado. Passo a palavra à minha companheira de trabalho. E é isto. Também quero agradecer a quem pôde e quem não pôde estar aqui. É isso, a aula fica gravada. Isso, ótima aula. Obrigada, gente. Vamos terminar a gravação aqui para não ficar muito extenso. E é isso. Vou estar disponibilizando o gabarito hoje da lista que a gente passou e os slides da aula. E é isso, obrigada. E até a próxima aula. Até a próxima aula. Obrigado.